Bem-vindos ao Casca de Nós, um canal que era para ser de mangás diversos, mas que aos poucos está se tornando exclusivamente sobre One Piece. E nesta semana saiu o capítulo 1070, Os Humanos Mais Fortes. E aí, com a história de capa dos Mads. Temos ali o Vegapunk como líder no centro da imagem, ao lado dele temos o Caesar jovem, o Judge, o que eu imagino ser o Judge, bem mais jovem, inclusive parece muito ser um Sandy bem mais feio. Ali ao lado que eu quase não consegui identificar, que eu imagino ser o Queen, não parece nem um pouco ele está totalmente diferente hoje em dia. E uma mulher misteriosa logo ali no lado direito, ao lado do Judge. Essa mulher misteriosa possivelmente é a Stussy. Porém, também há a possibilidade de ser a mãe do Sandy. Por que não? É bem possível que o Judge e a Sora, a mãe do Sandy, tenham se conhecido nos Mads. E claramente o Oda está fazendo um mistério com essa personagem. Mas temos aqui uma sequência também, lá em Whole Cake, que possa indicar que sim é a Stussy, pois ela e o Rei dos Agiotas trocam ali uma conversa, como se eles tivessem se conhecido há muito tempo atrás. Então é bem possível que seja a Stussy sim. E seguido deste capítulo de capa bem interessante, temos outro capítulo tão interessante, se não até mais interessante, quanto essa história de capa. Abrimos com Sentomaru caído no chão, dizendo que ele tentou defender do ataque de Lucci, mas não conseguiu, mostrando a força de uma Zoan desperta, mais ainda de uma Zoan carnívora, porque essa é a primeira vez que nós vemos uma Zoan desperta de um animal carnívoro. Pois como Chopper tinha dito lá em Water 7, Zoans carnívoras são mais complicadas, pois elas influenciam a vontade do seu usuário, tornando ele mais violento, mais sanguinário. Então é possível que isso seja fruto da fruta. E aí retornamos para a sequência de luta do Luffy versus Lucci, em que o Luffy se tornou, mais uma vez, um personagem de desenho animado, girando como se fosse o demônio da Tasmânia. Mas aqui realmente o que brilha são os serafins. Vemos a luta, a coordenação entre eles, e o Frank repara que o poder que o Jinbei Serafim está usando é o poder da Sui Sui no Mi, né? O poder do Senior Pink, o seu brother, o seu bro. E o Vegapunk usa essa oportunidade para explicar mais como ele consegue replicar os poderes de fruta, pegando do sangue dos usuários de fruta, né? Ele pega então o código de DNA dos usuários de fruta que contém propriedades do poder e insere isso nos serafins, o que ele chama de Green Blood. E vemos que eles realmente não têm necessidade alguma da Hancock, porque a serafim da Hancock tem exatamente o mesmo poder dela. Então se a Hancock morresse, ainda teria a serafim da Hancock, que tem exatamente as mesmas habilidades, assim como o serafim do Kuma, que utiliza o Ursus Shock. Realmente não é à toa que o Vegapunk diz que são os humanos mais fortes, porque eles têm todo esse poder ainda sendo crianças. Imagina como é que seria eles adultos. E a luta de Lucci contra Luffy se segue, só que de uma forma bem interessante, porque o Lucci não está interessado em derrotar o Luffy, ele está interessado em apagar o Sentomaru, pois o Sentomaru pode reescrever as ordens da CP0, enquanto o Luffy atrapalha. O que isso é quase que um callback lá pra Enies Lobby, em que o Luffy estava tentando chegar na Robin, mas o Lucci só estava atrapalhando o Luffy de chegar, obrigando o Luffy a lutar contra ele. Então aqui nós temos a mesma situação, só que invertida. O Lucci quer chegar no Sentomaru para acabar com ele, enquanto o Luffy está no caminho, obrigando o Lucci a ter que lutar com o Luffy. E essa sequência mostra que os poderes do Gear 5, os poderes despertos da fruta do Luffy, são ainda mais absurdos do que a gente imaginava, porque ele cria óculos a partir do nada. Então a fruta dele é capaz de criar matéria a partir do foguinho que sai no cabelo dele, aparentemente, ou do nada mesmo. Então a próxima sequência que eu consigo imaginar disso é dele tirando uma marreta gigante do bolso. Eu vejo muito bem isso acontecendo no mangá. E é interessante ver também como ele utiliza o ambiente ao seu redor com uma extensão do seu próprio corpo. E eu quero aproveitar para apontar aqui que esta é a melhor interação que o Jinbei já teve com a Imperatriz do Mar. Realmente ela
é muito fofa, o que é um perigo, porque isso significa que qualquer um que sente fofura por ela também é afetado pelos poderes dela, porque a Meromero no Mi não é apenas de sentir atração física ou paixão por ela, mas é qualquer sentimento afetivo por ela, ou melhor, não é exatamente afetivo, mas qualquer reação também. Então pensem como Hocus Pocus da Big Mom, que a pessoa sente medo e ela consegue tirar a alma. A Meromero é qualquer sentimento como fofura, atração sexual, atração física, qualquer tipo de reação que ela causar na pessoa, essa pessoa pode ser afetada pelos poderes dela. Então o homem, o Sentomaru, decide que ele irá ficar para proteger o Vegapunk, enquanto o Luffy e o resto vão seguir para o próximo andar, onde está Vegapunk, para levar ele para fora da ilha, para fugir com o Vegapunk. E o Oda faz questão de mostrar o quão cansado o Luffy fica. Alguns amigos meus apontaram de que isso pode ter ligação com a Tematebako, né, de como dá um poder enorme para as pessoas, mas isso envelhece ela depois. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas é um feito muito parecido que vemos aqui com o Luffy. E momento teoria aqui, porque este capítulo abre muitas teorias de como esse arco irá se seguir. Como, por exemplo, esse arco pode ser perfeito para mostrar os limites da fruta do Luffy ou as consequências do uso constante dos poderes do Gear 5. De que no fim das contas isso pode acabar com o Luffy, obrigando os outros chapéus de palha a proteger o Luffy enquanto ele está desprotegido. Outra questão aqui interessante de ser levantada é o Lute perdendo a consciência, ou quase perdendo a consciência. Isso também é uma referência à primeira luta deles, pois depois que o Luffy acertou o Gear 3, no Lute, o Lute também ele tinha perdido um pouco a consciência dele ali. Mas uma outra interpretação também que pode ser feita disso é que talvez se ele perder a consciência nesse estado, com a fruta desperta dele, o animal tome conta. Mais ou menos como o despertar das frutas dos guardas de Enies Lobby. Então o Lute ter que se manter consciente durante a batalha é de extrema importância para ele não sair berserk, como que era com o Monster Point do Chopper. Mas retornando ao capítulo, que decepção o Sentomaru ter sido derrotado off-screen, né? Não vimos a luta então do Sentomaru contra o Rob Lute ou contra o resto da CP0. Sinceramente, eu preferiria ter assistido pelo menos uma página dessa luta, uma página e meia talvez. Meia página, vamos, né? Seria muito melhor do que apenas isso. Mas o Luffy já se recupera, então ele fica bem cansado, mas ele se recupera rapidamente. Não é que nem o tempo limite do Gear 4, né, em que ele tinha que ficar 10, 15 minutos descansando. Aparentemente, as condições de retorno do Luffy pós Gear 5 é bem mais curto do que o normal. E aí nós temos a CP0 com o controle total dos Serafins. E vemos o quão grande eles são, né? Porque a Serafim da Boa Hancock é quase tão alta quanto a Stussy. E ela é uma criança, né? Então, o quão grande eles seriam na forma adulta. Não quero nem imaginar como é que seria o Serafim do Kuma na forma adulta. E falando no Kuma, não podemos esquecer que o Kuma está vindo a Egghead. Então nós temos a seguinte situação. Egghead cercada pelo Kizaru, muito provavelmente com Buster Call a caminho. O Kuma junto com os outros Serafins, a CP0. E aí nós temos todos os Vegapunks com a Bonnie e os chapéus de palha. Eu consigo ver muitos paralelos aqui. Tem um pouco de Jaya, né, porque muito provavelmente esse arco vai ser um arco curto que vai enviar os chapéus de palha para outra ilha, assim como foi mais ou menos Shabonde. Vejo muito Shabonde aqui, não só pelos personagens, mas também pelos temas, porque nós temos a situação dos Vegapunks aqui. Então eu consigo muito bem ver uma situação dos Vegapunks sendo eliminados um a um, mais ou menos como foi com os chapéus de palha em Shabonde. E temos toda a questão da Bonnie, em que o Kuma está indo pra lá. Então será que toda a questão do personagem da Bonnie irá se resolver nesse arco? Eu acho que não. E aí eles estão cercados. Como é que eles vão fugir? Lembrando que este é um arco sci-fi. O que melhor de representar um arco sci-fi senão uma viagem pra lua? Eu não acho mais que o próximo arco será Elbaf. Eu acho que os chapéus de palha vão pra lua pra escapar do Kizaru. Não só isso, eu não acho que o Luffy irá enfrentar de frente com a marinha. Até porque os piratas não são de enfrentar de frente. Nem mesmo os Yonkous enfrentam a marinha de frente. Tanto que Marineford inteira foi uma exceção
né, do Barba Branca indo atacar a Marinha e não o contrário. Até porque é falado que o Roger não vencia a Marinha, ele conseguia escapar da Marinha. Que eu acho que é esse o caso, né? O foco do Luffy aqui não é derrotar a Marinha, não é derrotar a CP0, mas sim escapar com o Vegapunk. E se a Lua for uma opção, por que não? Dando também a capacidade de ligar este arco aqui com o Enel, que está na Lua aparentemente, né? Até onde sabemos, a última vez que nós vimos ele estava na Lua. Então vai que eles vão pra Lua e depois dão uma carona pro Enel de volta pro Mar Azul. Realmente consigo imaginar tudo isso acontecendo. Imaginem só, a contagem regressiva do foguete. Enquanto isso, a CP0 tenta parar o lançamento. Enquanto isso, Luffy terá que defender o foguete da CP0 e do resto da marinha sem utilizar o seu Gear 5, pois ele suga demais a sua energia vital. E no meio da confusão, Zero. O foguete lança e Luffy não está a bordo. Ele então lança o seu braço pro foguete, se agarrando nele, indo pra Lua. Sensacional! É claro que eu não tenho 100% de certeza de que isso vai acontecer, mas seria de veras maneiro. E aí, o que você acha que irá acontecer no final desse arco? Quais são as suas expectativas pro fim? O que vocês acharam desse capítulo? Deixe aí o seu comentário. E se você gostou do meu review e das minhas teorias, deixa o like. É claro que eu tenho muito mais o que falar desse capítulo, mas o vídeo tem que se manter aí na média dos 15 minutos. Então, se você quiser conversar mais comigo sobre o capítulo de hoje, aparece lá no Discord, onde nós temos um canal específico para falar de mangás. E se quiser apoiar o canal diretamente, nós temos o Apoia-se, que te dá acesso a mais conteúdos aqui não apenas do canal, mas também de projetos de quadrinhos, outros vídeos, incluindo roteiros de vídeos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim. E lembrem-se, as árvores somos nós.